continua nos dizendo, e agora ele vai prosseguir, nos explicando, ele vai acrescentar mais um detalhe, que isso ocorre não só com a energia aplicada no ato do cumprimento da mitzvah, mas também, ou seja, porque a energia aplicada aqui pode ser, olha, você faz uma coisa quando você faz com vontade, ou com boa vontade, ou quando você faz isso com prazer, com satisfação, ou quando você faz isso com vibração, com entusiasmo. Isso significa a energia que você aplica numa ação. Não é? Ação pode ser a colocação do tefilim, pode ser chacoalhar o lulav, enfim, a mitzvah que estiver se cumprindo. Não é? Então, a energia que a pessoa, aquilo que a pessoa põe de si, então isso que ele nos fala se unifica totalmente com a vontade divina, não é? De uma forma total e completa, integrada com ela. Por isso é considerado um órgão de Deus, por assim dizer. Mas ele nos fala que esse fenômeno acontece não só com a energia, porque a energia aqui é algo meio abstrato, não é? É a vontade, é o prazer, é o entusiasmo que nós investimos naquela ação. Aqui ele nos diz algo mais, que até na ação física que a pessoa faz, no próprio movimento da mão ao chacoalhar o lulav, ou ao dar a tzedakah, ou ao enrolar o tefilim, ou o que for, não é? No próprio ato físico que a pessoa realiza, também paira sobre isso a energia, também paira sobre isso a vontade interior divina, e isso também se unifica de forma integrada, completa, perfeita com Deus, com a divindade, sendo considerado o órgão do rei. Então é isso que ele nos acrescenta agora, não apenas a energia abstrata ou espiritual que a pessoa aplica no cumprimento da mitzvah, mas mesmo também o poder de ação, ação prática que ele faz e realiza. Isso também produz o mesmo efeito e desencadeia também as mesmas consequências que as mitzvot produzem, ou seja, atraindo energia vital adicional para o mundo. וכן הלבוש החיצון של נפש אלוקית שבאדם, המקיים ועושה המצווה, שהוא כוח ובחינת המעשה שלה. Similarmente, quando a pessoa cumpre e faz uma mitzvah, ele consegue envolver no cumprimento dessa mitzvah e consegue elevar, etc., não só o seu pensamento, sua fala, ou não só a sua mente ou os seus sentimentos, que isso já é algo muito elevado, mas ele diz até mesmo a vestimenta exterior da alma da pessoa, a vestimenta mais exterior, mais externa, é a ação. Até mesmo na ação prática, na ação física, ele consegue também unificar isso com a energia divina. Então ele nos diz, quando a pessoa cumpre e faz uma mitzvah, mesmo a vestimenta exterior da sua alma divina, que é o poder componente chamado ação da alma divina, mesmo esse componente, por mais que ele é pensamento algo mais elevado, a fala só o ser humano tem, assim por diante, mas a ação, agir, movimentar, fazer, outras criaturas também fazem, mas aqui essa é a novidade, que até mesmo a ação da alma divina fica imersa na energia da prática da mitzvah e também se submete totalmente à vontade divina, como o corpo se submete à alma, ou seja, até o gesto físico e prático, ele também se unifica totalmente com a divindade, se anulando a ela como órgão que está anulado diante da vontade da alma. Seja a parte espiritual envolvida da pessoa na hora do cumprimento da mitzvah, o seu sentimento, a sua vontade, o seu prazer, etc., que isso esteja integrado com as mitzvot, a gente pode entender que isso está unificado com a vontade de Deus, então a gente pode entender, mas a novidade aqui é que essa revelação divina se faz presente mesmo na ação prática. Isso também pode significar que mesmo que uma pessoa talvez cumpriu a mitzvah em termos práticos, mas sem tanta devoção, sem tanta intenção, sem tanta compreensão e entendimento, mas mesmo no lado prático da mitzvah, mesmo na ação física prática da mitzvah, nisso também paira a luz divina de forma unificada com aquele ato, uma vez que aquele ato é considerado como órgão
do rei, como órgão que responde ao chamado da vontade da alma, né? E, portanto, ele também desencadeia uma vitalidade divina adicional, seja para a própria pessoa, como também para todo o universo. Por isso, גם איברי גוף האדם המקיימים המצווה, שכוח הוא בחינת המעשה של נפש האלוקית מלובש בהם. בשעת מעשה וקיום המצווה, הם נעשו מרכבה ממש לרצון העליון. Por conseguinte, agora ele nos diz o que acontece quando uma pessoa realiza uma mitzvah, quando o Yehudi cumpre um preceito da Torá. Então, não só que a sua alma carrega mais as suas baterias, não só que a sua alma fortalece a sua espiritualidade através do cumprimento das mitzvot. É claro que isso acontece, além do efeito transcendental que ele produz no universo, mas ele nos diz mais do que isso. Até as partes do corpo da pessoa, até as partes físicas do corpo da pessoa envolvidas no cumprimento daquela mitzvah e do preceito, elas também se submetem à vontade divina. Quando a pessoa cumpre a mitzvah com elas, quando ela coloca o talit nos seus ombros, quando com a sua mão ela dá tzedakah, ou acende velas de Shabbat e assim por diante, não é? Então a mitzvah se envolve literalmente até com a parte física do corpo da pessoa, visto que o poder componente ação da sua alma divina, como nós falamos, que no envolvimento das mitzvot a pessoa consegue unificar com a vontade de Deus não só o seu pensamento, a sua fala, ou o seu intelecto, ou os seus sentimentos, mas não, até mesmo o componente ação da sua alma divina, que é o componente mais externo, mais distante, ele também é investido nestas partes do corpo, nos órgãos físicos, no momento em que a pessoa faz e cumpre a mitzvah. Então, o que acontece nesse momento? Essas partes do corpo, então, se tornam uma verdadeira carruagem da vontade divina. Elas se tornam um veículo para a vontade de Deus. Nós já vimos o conceito de carruagem ou de veículo à vontade divina. Nós vimos isso em capítulos anteriores, fazendo referência aos nossos patriarcas, que os patriarcas eram tão anulados a Deus, eles conseguiram anular o seu ego, renunciar à sua individualidade, estarem voltados totalmente ao cumprimento da vontade de Deus, sem interesses próprios, sem agenda própria, sem vontades pessoais. E isso ocorreu com eles de uma forma tão elevada que eles eram considerados merkavá, uma carruagem para Deus. Assim como uma carruagem não tem vontade própria, ela segue na direção que o condutor, o cocheiro vai determinar. Assim também os patriarcas, eles eram meros veículos, ou seja, que ele não tinha já vontade própria, não é que ele sai andando para onde ele quer, ele era um veículo para o cumprimento da vontade de Deus. Aqui ele nos diz que cada um de nós, no momento que nós cumprimos uma mitzvah, então nós também nos unificamos com o Criador, e não só a nossa alma, a nossa espiritualidade, mas até o nosso corpo físico e os órgãos físicos do nosso corpo também se tornam uma carruagem para Deus, ou seja, a mão que deu tzedakah, a cabeça na qual se colocou o tefilim, e assim por diante, na hora do cumprimento da mitzvah, ele se torna uma carruagem, um veículo a serviço de Deus. Eles têm uma anulação diante de Deus que causa essa elevação. Então, não só a parte espiritual, a energia espiritual que nós investimos na hora do cumprimento da mitzvah se unifica com Deus e se anula diante da vontade suprema, mas também, até mesmo os órgãos físicos nossos, com os quais nós cumprimos as mitzvot, eles também se anulam diante da vontade suprema de Deus, se tornando uma carruagem, um veículo para ela, para a vontade suprema, para a vontade divina. Aqui, porém, nós vamos começar a prestar atenção, nós vamos observar as nuances, ou seja, ele nos diz que os órgãos do corpo físico, de fato, na hora do cumprimento da mitzvah, eles se anulam perante a vontade divina, mas isso é como uma carruagem ou um veículo anulado diante do seu condutor.
existem alguns graus e níveis de anulação. O grau de anulação que a gente estava explicando antes, qual era dos órgãos que respondem ao chamado da vontade da alma. A pessoa quer levantar a mão, imediatamente ela levanta a mão que ele quiser escolher. Então, há uma integração e anulação completa dos órgãos perante a vontade da alma. Essa anulação, por isso a resposta é instantânea, imediata, natural, espontânea, etc. Não é? Por isso, esse é um tipo de anulação maior. Essa anulação está presente na energia que a pessoa investe no cumprimento das mitzvot. No lado físico que a pessoa investe no cumprimento das mitzvot, nos seus órgãos, ele acaba produzindo também que os seus órgãos físicos até se anulem diante de Deus, mas é num grau de anulação um pouco diferente, como uma carruagem, um veículo que se anula diante do condutor. Aqui, a carruagem é algo distinto. A alma e o corpo estão integradas, unificadas. Não é? A alma se reveste no corpo, está completamente integrada com ele, por isso os órgãos do corpo respondem ao chamado da alma imediatamente. Já a carruagem, o condutor, são como duas coisas distintas. Assim também, o nosso corpo físico, os nossos órgãos corpóreos, eles podem até se anular diante de Deus na hora do cumprimento das mitzvot, mas é num nível de anulação um pouco mais baixo e inferior. כגון היד המחלקת צדקה לעניים, או עושה מצווה אחרת ברגליים המהלכות לדבר מצווה. Então, por exemplo, a mão que distribui caridade aos pobres ou faz uma outra mitzvah, ou os pés que andam para que se cumpra uma mitzvah. Não só isso, como também a boca e a língua que proferem palavras da Torá, são todos órgãos físicos. E o cérebro, órgão físico, cérebro que reflete sobre as palavras da Torá, ou que medita sobre a reverência aos céus e a grandeza de Deus, bendito seja. Então, tudo isso são órgãos, todos esses são órgãos físicos do corpo humano que a pessoa cumpre e realiza as mitzvot, seja a mitzvah de tzedakah, ou a mitzvah de estudo da Torá, ou a mitzvah de temer a Deus, reverenciá-lo, etc. Isso tudo leva a pessoa, leva os seus órgãos físicos, o seu corpo, à condição de merkavá, de carruagem, de veículo a Deus. Ou seja, que eles, o seu corpo, por mais que o corpo tenha o corpo físico, ele tem suas tendências corpóreas e seu apego aos prazeres físicos ou necessidades corporais, etc., ou de autossatisfação, porém aqui ele está convertendo tudo isso, está elevando o seu próprio corpo físico e seus órgãos para a condição de veículo a Deus, de uma carruagem, ou seja, eles estão a serviço de Deus, anulados diante de Deus, perante Deus. Isso ele nos diz, Vezeu Shamru Rezal, a isso se referiram os nossos sábios quando disseram Ha'avot hen amerkavá, shekol evareihem, quando eles disseram que os patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov eram genuinamente uma carruagem de Deus. O que eles queriam dizer com isso? Shekol evareihem kulam hayu kdoshim umuvdalim menyanei olam hazeh. Pois todas as partes do corpo dos patriarcas eram sagradas. Os patriarcas, a Torá, que quando os nossos sábios descrevem a grandeza dos nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, fala que eles não eram só pessoas muito espiritualizadas ou intelectualizadas. Não, eram pessoas tão elevadas que eles conseguiram santificar até o lado físico e corpóreo da sua existência. Até o seu corpo era sagrado, os seus órgãos eram sagrados. Eles estavam completamente, não só o seu pensamento ou o seu sentimento estava voltado a Deus, mas ele diz que os próprios órgãos físicos deles, pois todas as partes do corpo dos patriarcas eram sagradas e dissociadas dos interesses desse mundo. Ao longo de todos os seus dias, assim foi durante toda a vida deles. As partes do corpo deles só atuavam como carruagem da vontade divina unicamente. Essa era a santidade dos patriarcas, por isso se diz que eles eram como uma merkavá, eles
por completo, era um veículo, uma carruagem a serviço de Deus sem vontade própria. Isso se refere até ao corpo físico deles, com todos os seus órgãos. É claro que em relação às suas almas, à sua espiritualidade, havia uma integração e unificação e, portanto, também anulação a Deus num nível ainda mais elevado do que esse da carruagem que a gente chama. Porém, aqui a novidade é que até no plano físico e corpóreo, os órgãos físicos deles, todos os órgãos, seja aquilo que eles viam com seus olhos, ou enfim, o paladar, o tato, etc., todos os seus órgãos estavam completamente anulados, em termos físicos estavam anulados à vontade de Deus. Inclusive essa é a vantagem, por assim dizer, a superioridade dos patriarcas em relação a todos os outros Yehudim. Nós herdamos deles várias coisas. Um Yehudi, cada um de nós, na hora que nós cumprimos uma mitzvah, então aquela parte do corpo que estava envolvida no cumprimento da mitzvah, naquela hora, naquele momento, aquela parte do corpo se torna um veículo para a divindade. Naquele momento e aquela parte do corpo, naquele instante que se cumpriu a mitzvah. Então, isso para nós só acontece, só conseguimos chegar a isso na hora do cumprimento das mitzvot. Porém, os patriarcas, eles mantinham esse estado de unificação total e bitul, anulação completa diante de Deus, até no aspecto físico e corpóreo, eles mantinham isso permanentemente durante toda a vida, não só nos momentos de espiritualidade, nos momentos de mitzvot, mas em todos os momentos das suas vidas. Assim era constantemente.